Esse é o tipo de cinema nacional que me deixa absolutamente feliz. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Abraço de Mãe, novo filme dirigido pelo Christian Porce, que já está disponível aí na Netflix. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, como espectador e também como realizador de cinema aqui no Brasil, né? É muito gratificante e eufórico, na verdade, quando eu consigo encontrar alguma obra feita aqui no Brasil que consiga, sem vergonha, sem medo e da forma certa, abraçar o cinema de gênero, abraçar a ação, o terror ou a própria comédia, assim, encontrando um equilíbrio que para mim é extremamente difícil, muito raro também, que é quando você se inspira em Hollywood, você se inspira num cinema estrangeiro muito específico, você traz para cá, para o Brasil, mas você não esquece de encontrar a sua própria identidade, de encontrar os elementos que barram a artificialidade, que consigam soar naturais e convincentes. O Abraço de Mãe, que é uma produção original da Lupa Filmes que chegou na Netflix nessa última sexta-feira, sem muita cerimônia, devo acrescentar, né? Eu nem vi ele na tela de abertura da Netflix, por exemplo, eu fiquei sabendo dele através de postagens nas redes sociais, porque por algum acaso do destino eu seguia a Lupa Filmes, eu não sei se a gente já conversou, mas eu fiquei muito interessado quando eu vi o pôster, quando eu vi a premissa, eu comecei a ver alguns elogios. É uma produção original, idealizada pelo cineasta argentino Christian Porce, que é muito fã de H.P. Lovecraft, de John Carpenter, já tinha trabalhado com alguns elementos dessa vertente aí do terror na própria Argentina e também no Brasil, e ele acaba desenvolvendo esse roteiro junto com a dupla André Pereira e Gabriela Capello, uma produção que é toda bancada pela Lupa Filmes, foi anunciada em 2022 com a Marjorie este ano, logo depois dela romper com o contrato dela com a Globo, depois de anos de parceria. A própria Marjorie este ano já tinha feito alguns filmes de terror bem interessantes, como As Boas Maneiras, do Marco Dutra e da Juliana Rojas, que é um filme que tem até lobisomem em número musical, é certamente uma pérola aí para se conferir. E ele teve as suas filmagens no Rio de Janeiro em 2023, totalmente feito por lá, recriação de época dos anos 90. Teve um circuito de festivais, não chegou a ir para o cinema aqui do Brasil, se eu não me engano, eu teria que conferir isso, mas ele está disponível agora no catálogo da Netflix, com bastante alcance, visibilidade, e um dos motivos de eu fazer esse vídeo também, né, não estava muito no meu radar, na minha agenda, é que eu preciso que vocês assistam esse filme, eu preciso que vocês vejam o quão certo, o quão bem eles engarrafaram esse Relâmpago, porque é o tipo de filme de terror nacional que eu não achei que seria possível ser feito de uma forma tão primorosa. A história do filme segue a bombeira Ana, vivida por Marjorie este ano, que volta ao trabalho no Rio de Janeiro dos anos 90 após um surto psicótico. Atendendo a um chamado misterioso no desabamento de um asilo, ela descobre intenções sobrenaturais. Assim, sem querer chutar o cachorro morto de novo, né, mas pra mim é assustador sair de um maníaco do parque da Amazon Prime e depois cair nesse Abraço de Mãe, e a diferença gritante que uma boa direção, que um bom elenco, que um bom roteiro fazem, tipo, nos primeiros 10 minutos de filme. É dia e noite, literalmente. Eu não conhecia nenhum dos envolvidos aqui, nem do roteiro, nem da direção, nem o próprio Christian Porce, mas de cara eu vejo que todo mundo aqui tem nitidez absoluta do tipo de filme que eles querem fazer, de como eles querem abordar o cinema de terror, e o Porce, ele falou em algumas entrevistas que ele é muito fã de John Carpenter, e dá pra perceber isso, né, até por ter um parque aí chamado João Carpinteiro na história, e de cara, eu fiquei encantado pela forma como a gente é introduzido a essa protagonista da Marjorie este ano, ao trauma dela quando criança, a exposição muito bem utilizada dentro do quartel de bombeiros lá para explicar o acidente dela, as questões que ela tem que superar, meio que a missão dela no filme inteiro, né? E eu pensei, caramba, isso é tudo feito com muita elegância, com muita sutileza, com a câmera do Christian Porce acompanhando perfeitamente cada diálogo, cada revelação, cada progressão da história também, porque, de cara, assim, esse filme acerta a atmosfera tão bem, porque ele me lembra um pouquinho o REC do Paco Plaza e do Jaume Baguelaró, eu nem acredito que eu lembro o nome deles, aquele filme de 2007 de zumbis que é um dos mais alarmantes e impactantes do gênero, na minha opinião, e um pouco do Resident Evil, dos clássicos games da Capcom,
onde você tem pessoas que estão numa situação que parece ordinária, parece um simples atendimento de serviço, resolver alguma complicação doméstica, mas aí a história vai se desdobrando e revelando algo muito maior, muito mais assustador, e o filme faz isso brilhantemente, sério. Eu até considero que esse daqui é facilmente o melhor filme de Resident Evil já feito. E não tô falando que tem zumbis nesse filme, mas tem elementos sobrenaturais. Esse filme não é descrito como um terror cósmico à toa. A paixão do Christian Ponce por Lovecraft fica bem evidente em várias passagens do filme, e isso foi uma maravilha, né? Acrescente ainda o fato de que o filme é ambientado nos anos 90, quando o Rio de Janeiro teve os períodos de alagamento, enchentes e chuvas intensas, e a forma como eles aproveitam isso, né, a ambientação, você chegar naquele asilo muito misterioso, com pessoas estranhas olhando você de uma forma meio curiosa, e aquela chuva torrencial esmagando as janelas, com todo o trabalho de som perfeitamente bem executado, você tá imerso o tempo todo. E olha que é um filme de 85 minutos, ele passa rápido, mas eles conseguem executar tudo perfeitamente. Sério, eu fiquei eufórico vendo esse filme, eu fiquei muito feliz, porque eu tava vendo todas as decisões de câmera, de luz, feitas da maneira que eu pessoalmente acho a mais interessante, a mais legal também. O trabalho de fotografia do filme, que é assinado por 2 diretores de fotografia, o Franco Serana e o Leandro Pagliaro, é lindíssimo, é caprichado. O uso de noite azulada, com elementos quentes, com a chuva, com os corredores escuros, as lanternas dos bombeiros, o senso de terror mesmo que você sente dentro do asilo, tem um pouquinho do Ilha do Medo também, né, naquela ambientação que é uma instituição de saúde, mas que todo mundo lá parece ser meio estranho, com um destaque aí para Angela Rabelo, que faleceu no ano passado, acho que foi um dos últimos papéis dela. Ela tá excelente como essa sinistra Drica, que é a chefona aí desse asilo. Eu não vou entrar em detalhes do que tá rolando nessa casa, mas tem um senso de culto sobrenatural e elementos surpreendentes que são muito legais, sabe? Eu acho que ele consegue entregar maquiagem e até efeitos visuais, assim, de uma maneira bem satisfatória. Agora, é claro, o terceiro ato, você quer ver algumas coisas a mais, você tem todo um preparo, um suspense, assim, para revelar o que tá acontecendo, e ele entrega mais ou menos, assim, sabe? Em alguns elementos, tem algumas imagens aqui bem ambiciosas que me impressionaram bastante. Em outros, ele começa a misturar aquele terror mais diretão com aquele mais alegórico de trauma meio A24, sabe? Vocês devem entender o tipo de cinema que eu tô falando. Então, não é o tipo de filme que vai te entregar respostas, ele até vai acabar meio abruptamente, sem amarrar algumas pontas soltas que ele tá deixando, mas eu acho que isso faz parte do mistério, da jornada interior da personagem da Marjorie este ano, que, por sinal, excepcional nesse filme aqui. Que baita ano 2024 tá sendo para mulheres no cinema de terror. Ela tá excelente do início ao fim, tanto no lado mais fragilizado interno, quanto quando ela tem que ser uma espécie de heroína de ação à la Ripley da Sigourney Weaver. Que tremenda surpresa esse Abraço de Mãe, pessoal. Sério, eu fiquei muito feliz quando eu assisti esse filme, tão satisfeito e inspirado em ver que esse tipo de cinema pode ser executado de uma forma tão brilhante, bem resolvida e elegante como é feito no Abraço de Mãe, que de verdade, assim, eu penso nos filmes que eu queria fazer, os filmes que eu tenho, né, essa ambição de um dia tirar do papel, e eu falei, caraca, Lupa Filmes, vocês estão escolhendo as pessoas certas, chama na DM, vamos conversar, porque esse Abraço de Mãe aqui é um terrorzão atmosférico, cósmico, alegórico também, de um tipo que eu não achei que eu conseguiria ver no Brasil dessa forma aqui. Pra Abraço de Mãe, eu dou uma nota 8. De novo, pessoal, entrem na Netflix, assistam Abraço de Mãe, porque eu acho que vocês vão gostar bastante. Se vocês tiverem no mindset certo, vocês gostam de John Carpenter também, pode ser uma baita sessão, eu absolutamente recomendo. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Abraço de Mãe. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.